A força espiritual e o poder mágico de um mago não eram infinitos. Mesmo que tivessem força extraordinária, ainda sofreriam limitações naturais. Mesmo que James fosse um acólito nível 3, quando confrontado com uma tropa de 100 soldados de elite, ele só poderia recuar. O lado do oponente tinha muitas pessoas, e mesmo se eles se enfileirassem para matá-los, sua quantidade lamentável de força espiritual e poder mágico não seria suficiente para matar todos eles. E se esses soldados fossem todos substituídos por cavaleiros? A desesperança já havia começado a invadir o coração de James. Estando cercado por aquele cavaleiro, o máximo que ele podia fazer era escapar sozinho com aquele artefato mágico dele, deixando Jane para trás. Mas nós temos o Lord Leylin conosco agora. Não deve haver nenhum problema. James olhou para Leylin e se forçou a se acalmar. Uma situação em que um esquadrão composto de magos e tropas civis lutando entre si nunca ocorreu na história da Twiligate Zone. Afinal, nenhum senhor estupidamente provocaria um mago oficial. Além disso, no que diz respeito aos magos, eles poderiam usar magias furtivas e lançadas e poderiam facilmente acabar com a vida do criminoso. Então por que ele deveria desperdiçar seu tempo desnecessariamente? Se Lord Leylin realmente era um magus oficial, então eles não precisam se preocupar com esse perigo. E James interiormente consolou-se com esses pensamentos encorajadores, e então ouviu a voz nervosa e quase cheia de medo de Baelin perguntando: "Quem são todos vocês?" Embora ele tenha avançado e se tornado um grande cavaleiro, mas era evidente que sua atitude não se ajustara a esse fato. Depois de olhar para o exército inexpressivo e denso, o coração do residente da pequena cidade se encheu de medo. Com os cavalos relinchando ao fundo, um pequeno caminho se abriu entre as fileiras do Calvário. Um sujeito velho usando um terno chinês preto e com a marca de um crânio humano na testa saiu. "Rhodes, é realmente você. Você chegou a ponto de ousar estacionar algumas tropas aqui. Você não está preocupado em ser punido?" A expressão no rosto de James era uma estranha mistura de fúria e arrependimento. "Meu amado irmão mais velho, sou eu", zombou Rhodes. "Irmão mais velho?" O atordoado Baelin só tinha descoberto agora que se aquela marca sinistra marcada no rosto de Rhodes fosse removida, ele se pareceria com James. Todos somos empregados pela família Argus. Assim, não há necessidade de soldados se enfrentarem uns aos outros com espadas. James tentou um último compromisso. "Irmão James, é porque eu quero provar que sou melhor que você. Mesmo no aspecto de escolher meu líder. Definitivamente será o próximo chefe da família Argus." A expressão de Rhodes parecia expressar um ódio profundamente enraizado. "Se for sobre o assunto que aconteceu durante nossos anos de infância, peço desculpas a você por isso. Eu posso até me ajoelhar diante de você. No entanto, Rhodes, não se deve entrar neste vórtice, pois pode matá-lo." Ele riei, dizendo essas coisas agora, qual é a utilidade? Rhodes deu um sorriso misterioso e se aproximou. "Todos vocês, irritantes." Leylin, que estava na frente da carruagem, franziu a testa, expressando sua insatisfação. Assim como ele havia pensado e melhorado seu plano, foi subitamente interrompido por este Rhodes e logo, um fogo maligno se aproximou de Rhodes. "Este é Lord Leylin." Rhodes deu uma profunda reverência. Na frente desta pessoa que tinha uma alta certeza de ser um mago oficial, ele não se atreveu a ser desrespeitoso. "Este é um assunto interno da família Argus. Além disso, o Sr. Siegfried da nossa família é também um respeitado Lord Magus. Ele também deseja poder conhecê-lo." "Não. Você mente. Vovô Siegfried foi enganado por você." Leylin ainda não respondeu. Jane deu um pulo, de um jeito repentino e súbito, como a cauda de um gatinho quando estava com medo ou com raiva. "O mago oficial da família Argus é conhecido como Siegfried, hein? Parece que ele é o ancestral comum para essas duas tropas." Leylin sentiu pena do mago. Seus próprios descendentes, para ganhar poder, batiam uns nos outros. Talvez tudo isso lhe cause dor de cabeça. Ou talvez ele não se importe com essas coisas. Afinal, o tempo de vida de um magus era muito longo. Quando algumas gerações passaram,
Qualquer afeto e tal emoção que Magoo tivesse para com sua família teria se tornado muito diluída. Eu não ligo para quem tem cego apoio de Ried, mas eu acredito que você está bloqueando meu caminho. Agora, afaste-se imediatamente. Leilin francamente o repreendeu. O que Rhodes mencionou foi apenas um nível 1 Magus, que certamente não poderia induzir medo nele, mas ele estava extremamente revoltado com a atitude de Rhodes. E este tipo de bronca claramente fez Rhodes se sentir deflacionado e ele ficou olhando estupidamente ao redor dele. Seu rosto também ficou vermelho. Todos os seus esforços e conquistas eram como piadas aos olhos de sua família. Isso é injusto. Mais uma vez eu ouço esse tom. E novamente estou sendo submetido a tal expressão. E na minha infância, meu irmão mais velho também era o mesmo. Por que ele é mais forte que eu em tudo? Por que todas as coisas boas acontecem com ele e não comigo? Os olhos de Rhodes ficaram vermelhos. Além disso, não está claro se Leilin é um mago oficial ou não. Existe uma probabilidade de que ele seja apenas alguém que a puta Jenny contratou para me assustar. Rhodes acenou com firmeza a mão, carga. Os soldados das multidões receberam a ordem e imediatamente cobraram. Mesmo se você é um mago oficial, e daí? Enfrentando tantos cavaleiros, sua força espiritual não duraria muito. Depois que essa missão terminar, se o pior acontecer, eu vou me esconder dentro da família Argus e viver confortavelmente. De qualquer forma, comigo sob a proteção de Lord Siegfried, o que você pode fazer? Rhodes olhou para Leilin resolutamente, seu rosto transformando a sombra de um vermelho anormalmente fraco. Meu senhor! Jaime! Vocês dois, por favor, vão em frente. Baelin então puxou sua longa espada e todo o seu corpo inchou como um balão. Ele se assemelhava a um pequeno gigante, bloqueando a carruagem de danos. Depois que o inimigo fez o seu cargo, ele fez seus preparativos para a batalha e despertou as técnicas secretas do cavaleiro que Leilin havia instruído a ele. Além disso, a razão por trás da mudança facial incomum de Rhodes foi imediatamente revelada com precisão nos olhos de Leilin. Suas pupilas estão extraordinariamente dilatadas. O fluxo sanguíneo em seu cérebro acelerou em 34%, um claro sintoma de dano ao seu espírito. Vendo Rhodes de aparência tresloucada, Leilin foi um pouco claro sobre por que o adversário estava agindo de forma desenfreada. Os estudos dos magos eram extremamente perigosos. Qualquer forma de expressão poderia muito bem sacrificar a vida do mago nele. Além disso, uma vez que houve um pequeno erro em assuntos importantes que envolviam a consciência, a meditação e a força espiritual, muitos resultados prejudiciais poderiam ser criados. Este Rhodes claramente recebeu algum dano ao seu mar de consciência quando ele avançou para se tornar um acólito nível 3. Ele não consegue controlar completamente seu espírito e suas emoções, e assim ele parece bastante nervoso. No entanto, a razão pela qual Rhodes enlouqueceu é apenas uma pequena questão. Leilin apenas lhe deu um ligeiro olhar antes de concentrar sua atenção na cavalaria, sua boca exibindo um leve sorriso de escárnio. As tropas de carga tinham aproximadamente 200 pessoas. Parece que a totalidade do castelo Lilan veio para a batalha. Todos eles tinham armado armaduras de excelente qualidade e os piques e enormes machados de batalha que eles carregavam exibiam um brilho frio e agudo. 200 montarias avançaram e o chão começou a tremer e, sob esse poderoso lançamento, Baelin apenas se parecia com uma pequena e confusa formiga. Esse tipo de formação de batalha faria até com que um mago franzisse a testa, mas Leilin ficou de pé com calma, como se nada de importante estivesse acontecendo. Por que vocês todos sempre usam o modo de pensar de um homem comum contra um mago? Ele suspirou levemente e uma luz fraca de cor caqui caiu no chão de suas mãos. Asterisco Isis. Asterisco esta luz era tão pequena quanto um vagalume, e parecia que uma lufada de ar soprava sobre ela, extinguindo-a. Depois que a luz de cor caqui apareceu no chão, ela imediatamente desapareceu de vista, como se tivesse se fundido no solo e imediatamente ondas de tremores começaram a se dispersar do local onde a luz se misturava ao solo. Asterisco Bang. Estrondo. Estrondo. Bang. Bang. Asterisco os tremores começaram a se estender em todas as direções,
como se vários dominós tivessem sido derrubados, e os tremores adquiriram e dispersaram cada vez mais poder. Finalmente, ocorreu um terremoto. Asterisco Kuhahak. Asterisco o chão começou a se abrir. As enormes ondas de choque fizeram os cavaleiros se sentirem como se fossem pegos no fogo cruzado de balas. O ambiente rapidamente parecia como se houvesse ondas do mar surgindo causando tremores contínuos. Argue! Terremoto! Meu cavalo, salve-me, minhas pernas estão quebradas. As fendas começaram a se abrir do cavaleiro na vanguarda antes de logo cobrir chão de onde toda a cavalaria estava. Junto com os tremores, muitos cavalos tropeçaram e até jogaram seus cavaleiros sobre eles. O osso quebrando as frestas do osso, o relincho dos cavalos estava todo coberto pelos tremores que o terremoto causava. Apenas Baelin e James com um certo nível de habilidade física mal conseguiam distinguir o barulho. Asterisco rumble asterisco a onda de choque varreu todos os soldados e continuou até que se dissiparam. Quanto ao consumo desse feitiço, eram apenas 5 pontos de força espirituais. Magos manejavam inteligência, não força bruta. O que Leylin fez antes foi calcular as condições do ambiente, antes de usar muito pouca força para causar um terremoto devastador usando o efeito borboleta. Apenas uma greve. Uma derrota esmagadora. Mais de 200 cavaleiros agora estavam mortos. Os gemidos dos pedaços de membros feridos e quebrados deixaram Rhodes em choque absoluto. Ele! Como ele pode ser tão poderoso? Rhodes rugiu dentro de seu coração antes de se virar freneticamente para escapar. Baelin! Vá capturá-lo! Leylin apontou para Rhodes. No entanto, Baelin ficou parado estupefato, sem se mover nem um centímetro. Você não está indo? Leylin sacudiu o dedo, apenas para ter uma palma translúcida na parte de trás da cabeça de Baelin. Oh! Tudo bem! Só então Baelin recuperou os sentidos, correndo na direção em que Rhodes havia escapado. Senhor Leylin! Não, Lord Leylin. Perdoe minha pergunta presunçosa. Mas qual é a sua classificação como um mago oficial? Só então, James prestou seus respeitos a Leylin usando a mais reverenciada formalidade, com Jenny seguindo o exemplo. Leylin sorriu. Eu sou apenas um magus de nível 1 que está arrastando os pés na frente da porta da verdade. Então você é de fato um mago oficial. Por favor, perdoe nosso desrespeito a você mais cedo. Depois de ouvir as palavras da própria boca de Leylin, Jenny e James suspiraram de alívio. Eles mais uma vez se curvaram diante de Leylin antes que uma alegria incontrolável enchesse seus olhos.